Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Tem um versículo que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no final do capítulo: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu particularmente entendo, como ele está se dirigindo a uma assembleia, esse procurai com zelo os melhores dons, talvez, é difícil afirmar algumas coisas, né, porque a gente não sabe também, né? Deixa eu ver aqui, talvez ele estivesse falando, não exatamente de você procurar ter os melhores dons, porque a gente sabe que o dom é Cristo, né? Pelo menos os dons de Cristo lá de Efésios capítulo 4. Aqui pode ser, como está falando da Assembleia, e a sequência depois, o capítulo 12 e o capítulo 14, que vão falar que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas, quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, então é evidente que existe uma qualificação aí, que a gente deve buscar aqueles que exercem esses dons, como é o dom de profecia. Eu não vou gastar uma hora sentado do lado de uma pessoa falando numa língua estranha que eu não entendo. Não, pensa bem. Não, o cara ali tem dom de língua, senta do lado dele lá. Aí eu sento e ele fica... Não vou ganhar nada com isso. Agora, aquele irmão ali, ele profetiza, ele fala da palavra de Deus. Opa, sento lá e fico uma hora, com o maior prazer escutando ele falar. Então, procurar os melhores dons, eu creio nesse sentido. Quais são os melhores dons? Aqueles que para a igreja são benéficos, são úteis, servem para edificação, para exortação e consolação. Sempre lembrando que 1 Coríntios 12 não está falando dos dons de Cristo, que são os de Efésios capítulo 4. 1 Coríntios 12 está falando das manifestações espirituais. Eu acredito que qualquer cristão pode descobrir que dom ele tem. É só ver que se ele tem prazer em certas coisas, em fazer certas coisas, ele vai descobrir que ele tem uma tendência para aquilo, e provavelmente é o dom dele, aquilo, né? Agora, ninguém pode produzir um dom em si mesmo, falar assim, eu quero ser um mestre da palavra de Deus. Não vai adiantar, porque se eu não receber o dom de Cristo, né, que é quem dá o dom de mestre, ou de pastor, ou de evangelista, eu não vou ser. Eu não vou ser. O que é um evangelista? Um evangelista tem amor pelas almas perdidas. O evangelista ele não deixa passar uma oportunidade sem falar de Cristo para as pessoas. Ele respira evangelizar. Ele tem o maior prazer em falar de Cristo, né? O que é um pastor? Um pastor, ele é aquela pessoa que vê alguém sofrendo, ele senta do lado e vai exortar, e vai consolar, e vai passar óleo nas suas feridas. É muito importante sempre lembrar do pastor das ovelhas, né? O pastor de ovelhas, ele cuida da ovelha, ele põe remédio para a mosca não picar a ovelha, ele cuida do alimento da ovelha para a lã ficar bem brilhante, bem sedosa. Ele cuida de tudo, para que a ovelha se sinta bem. Então, um pastor entre os irmãos, um pastor no cristianismo, é uma pessoa sempre interessada por ovelhas. Eu não sou um pastor, eu tenho certeza que eu não tenho esse dom. Por quê? Porque eu sou tão alheio. Eu sei que tem irmãos que sabem o nome de todo mundo, sabe o nome de cada irmão, eu já não sei. Não é? Eu conheço aqui o nome de 2 ou 3 aqui só, porque está escrito embaixo da foto. Mas eu não lembro. Então tem irmão que não só sabe o nome, mas sabe tudo que essa pessoa está passando, sabe os problemas da pessoa. Não é que ele é um fofoqueiro, é que ele tem interesse para ajudar. Ele tem interesse para prover o que está faltando para aquela pessoa, como um pastor que tem interesse de prover o que falta para as ovelhas. Tem irmãos, eu não sou um mestre também, não conheço em profundidade
a Bíblia. O Lemão às vezes vem aqui, abre a Bíblia e explica maravilhosamente bem muitas coisas que eu não consigo explicar tão bem quanto ele. Então eu reconheço. Se eu precisar de um ensino da palavra, eu procuro quem? Eu procuro um irmão que eu sei que conhece, que sabe explicar melhor do que eu, que conhece muito profundamente a Bíblia. Então, cada um deve ter esse entendimento de que precisa de outros membros do corpo, que não vai conseguir ser sozinho, ser um homem, a banda de um homem só, né? Aquele cara que sai na rua com um bumbo nas costas, uma corneta tocando na cabeça, um chocalho, não sei o que, o pé anda, mexe umas cordinhas que tocam um violino. Nenhum cristão é assim. Todo cristão precisa de outros cristãos também. Mas deixa eu voltar lá então para ver o que tem. Todos os cristãos têm dons ou são só alguns? Eu creio que todos os cristãos, porque Cristo deu dons aos homens. Todo membro do corpo de Cristo tem uma função. Melhor pensar assim. Nenhum membro do corpo de Cristo é descartável. Porque é isso que ele vai falar em 1 Coríntios 12, né? O olho não pode dizer, o pé não pode dizer, se eu não sou olho, eu não sou do corpo. Não é? Desprezar a si mesmo porque ele não é um membro considerado mais vital, é errado. Porque todos os membros são necessários no corpo. Todas as juntas o corpo precisa para funcionar. Então, cada um deve procurar o que o Senhor quer que ele faça. Por exemplo, tem uma mãe em casa, o que ela está fazendo? Ela está cuidando dos seus filhos, do seu marido. Ela vai exercer um dom nisso, ela vai ter um espaço para usar aquelas qualidades que o Senhor deu para ela. E isso vai ser recompensado depois, esse vai ser o seu galardão. Um dia um rapazinho jovem me escreveu e falou assim: o que eu tenho que fazer para ser um pregador famoso? Eu pensei, o cara começou errado. Começou com o pé esquerdo para ser um pregador famoso. Aquele que quer ser alguma coisa, né? Como é que fala? O que quiser ser primeiro tem que ser o último. Aquele que tem que ser o que serve. O Senhor ensinou isso quando lavou os pés dos discípulos, né? Aquele que quiser ser o primeiro tem que servir. Eu vos dei exemplo, ele fala quando ele lava os pés dos discípulos. Então, cada um tem. Agora, alguém perguntou aqui, o problema está em separar hoje o que seja mestre, pastores, etc., dados por Deus, dos mestres, pastores, etc., do tipo. Esqueça os títulos de homens, esqueça os títulos, passe uma borracha nisso. Você vai encontrar cristãos que são grandes pastores no rebanho de Deus e não têm título nenhum. Por que eles são grandes pastores? Porque eles detectam, aquilo que eu falei, eles sabem o nome de todo mundo, ele detecta quem está doente, quem está fraco, quem está precisando de uma palavra de consolo, quem está precisando de conforto, ele detecta, ele vai atrás, ele vai suprir, ele vai curar as feridas, ele vai consolar, confortar, ele vai fazer isso. Mas ele não é pastor? Claro que é. Isso a sua atividade que revela o dom que ele tem. Percebe? É assim que funciona. Não é que ele fala assim, eu vou ser pastor a partir de hoje. Não. Tem gente que me pergunta, Mário, qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu respondo, comece lavando a louça da pia que você vai descobrir. Não, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Aí vai fazendo. Vai fazendo. É que nem ser escritor. Tem um filme muito interessante, esqueci o nome agora, A Procura esqueci agora. É com aquele ator que fazia o James Bond, que já faleceu agora. E ele é um escritor famoso. E tem um jovem na comunidade, que ele mora lá perto da comunidade dele,
que quer ser escritor, ou precisa fazer também um trabalho, uma redação para a escola. Então ele ensina o jovem, ele convida o jovem para ir no apartamento dele e põe a máquina de escrever, põe o papel na máquina e fala para o jovem, ó, começa copiando esse livro aqui, aí quando surgirem as ideias, você vai escrevendo na sua cabeça. E é assim que o jovem começa, ele começa a copiar o primeiro parágrafo do livro, e daqui a pouco vem ideias, ele começa e toca ideia em frente. Essa é uma dica muito importante para quem gosta de escrever e quer escrever, fazer o cérebro pegar no tranco, né? Você começa com algo que já existe e a partir dali aquilo cria um tema para você e você deslancha. E depois o menino escreve o seu trabalho de escola, só que depois ele entrega, a professora dá um 0 para ele, porque ela reconheceu o primeiro parágrafo. Ele esqueceu que não era para entregar com aquele primeiro parágrafo da cópia, né? Era entregar a partir do ponto em que ele começou a escrever com ideias dele. Então quem quer realmente ser alguma coisa de útil na obra do Senhor, comece fazendo. Aí você vai descobrir. É o ator do filme que eu citei, Sean Connery, que foi o James Bond. O que seria profetizar na vida de alguém? Não, você não profetiza na vida de alguém. Isso aí é linguagem pentecostal. Eu profetizo que você vai casar com um artista de cinema. Pronto, né? Falou o que muitas mulheres, nem todas, felizmente, gostariam de escutar, né? Não, isso não. Não é assim. Eu me lembro de um irmão que eu e o alemão visitamos ele em Minas Gerais. Acho que foi em Contagem, muitos anos, não tinha assembleia lá. A gente foi visitar uma irmã que está até hoje em comunhão, era a primeira lá de Belo Horizonte, a Vanessa. E no caminho paramos para visitar alguns contatos que nós tínhamos de cartas, né, que mandavam para Verdades Vivas. Naquele tempo não tinha internet, não era e-mail, era tudo carta. E visitamos um irmão e ele contou todos os podres da denominação onde ele frequentava, né? Inclusive das profecias, das profetadas, da pastora que profetizou, apontou para uma jovem na plateia e falou assim: eu profetizo que você vai se casar com aquele jovem ali. Aí a jovem falou: pastor, eu já sou casada. Se não fosse. Imagina que pastora meia tigela que é essa, né? Que profetiza, que falsa profetiza. E tem uma outra que ele contou, eu não sei nem se é verdade, porque era tão esdrúxula a história. Ele contou que de um que estava indo na igreja e que furou o pneu do carro no caminho, e aí ele precisou trocar o pneu, mas daí o macaco quebrou, e daí ele demorou para chegar na igreja, né? E quando ele já chegou pedindo desculpas para a pastora, era pastora também. Olha, pastora, desculpa, eu cheguei atrasado porque eu tive um problema com o meu macaco. Aí passou, no meio do culto, a pastora fala: estou recebendo uma revelação. Deus está me revelando que o seu macaco já está curado. A mulher pensou que o cara tinha um macaco de estimação, não é? Então, essa é profetizar na vida de alguém. Essa é a linguagem de pentecostal. Ninguém vai chegar para você e falar o que você tem que fazer. Ninguém vai falar assim: minha serva, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Esquece isso. Esquece. Fuja disso daí. Inclusive, fuja que por trás disso tem coisa ruim. Por trás disso pode ter até demônio envolvido nessas coisas. Às vezes, um irmão ou uma irmã pode dizer algo assim, pegou no ar e falou alguma coisa, e aquilo caiu que nem uma pedra na sua cabeça, um raio na sua cabeça. Porque é exatamente o que você está passando, é o problema que você está tendo, que tu não sabe, mas essa pessoa não sabia de nada. Ela simplesmente comentou, falou alguma coisa, abriu uma passagem na Bíblia, leu essa passagem para você e tal, mas sem saber que era para você. Percebe? Então, muita gente fica
enganar. Teve um que me escreveu uma vez e falou assim: por que já fazem anos que o pastor profetizou que eu seria um grande pregador do Evangelho e até hoje não aconteceu? O que está errado comigo? Não. Coitado, o cara passa a vida esperando a promessa, uma promessa falsa, claro, foi é invenção. Porque veja que quem já rodou pelo Espiritismo sabe que existe uma técnica espírita que é o seguinte: ele chega para você e fala assim: ah, você tem mediunidade, eu estou sentindo que você é médium, é só desenvolver, agora precisa desenvolver. Aí a hora que a pessoa fala que você é médium, você já, eu nunca fui coisa nenhuma, né? Lá na firma tudo me chuta, não sou nada, sou o boy do boy do boy, sou o último, né? Assessor do assessor do assessor do assessor. Agora vem um fala que eu tenho mediunidade? Quanto é que vale isso, né? Precisa desenvolver. Então onde que desenvolve? Lá no centro espírita. Vou lá. Pegou pelo ego. Pegou pela carne. Então, cuidado com eles que falam assim: você tem um dom. Comigo não pega, não. Muito obrigado. Comigo não pega, não. Eu me lembro que uma vez eu morava em São Paulo e às vezes eu ficava sabendo de algum grupo de irmãos que não tinham denominação e reuniam para orar, alguma coisa assim, e me convidavam, eu ia lá ver, conhecer, né? Porque já teve, inclusive, irmãos que vieram congregar, assim, os de Taubaté, por exemplo, eles eram um grupo independente. Eu fui visitar com a minha família e depois eles vieram visitar Limeira, depois visita lá, visita aqui e tal. No fim, alguns deles pediram lugar à comunhão. Mas esse de São Paulo era um grupo, e eu saí do serviço e era perto de onde eu trabalhava, na Avenida Paulista. Falei, bom, me convidaram para ir lá, eles falaram que vai ter uma reunião de oração lá no apartamento do irmão. Falei assim, bom, não é nenhum templo, não é nenhum lugar assim, eu vou lá, né? Cheguei lá, o apartamento, mas a sala já estava montada como igreja, né? E não tinha um pastor, tinha dois pastores e uma pastora. Mas você já está lá, e é alto, andar é alto, não dá para pular pela janela. Aí eu fiquei quieto lá, cantei os hinos junto com eles e tudo. O pastor pregou alguma coisa. Aí vamos orar. Todo mundo ajoelhou. Aí depois estamos todos ajoelhados, de repente uma voz. Eu até sabia quem era a voz. Porque quando entrei, a tal pastora era aquela que estava toda de vestido de tule, azul turquesa. Ela era o pavão no meio da mata ali, né? Só dava ela, tão visível que era. Aí ela começou, blá, 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 e veio de um em um, fazendo orações. De repente eu sinto duas mãos na minha cabeça, né? Bum! Eu falei, ai não, senhor. Meu servo, eu vos digo. Aí vem a mesma ladainha. Eu tenho uma missão para você, tem uma obra maravilhosa. E papi, papapá. Ela falava a mesma coisa para todo mundo, que ela punha a mão na cabeça, todo mundo ali ia sair dali com uma obra maravilhosa, né? É claro que isso aí faz a pessoa se apegar à falsa profetisa, né? Porque daí você vai querer ficar por perto dela para saber qual é o segundo passo dessa obra maravilhosa. O que eu faço agora, tia? Ensina para mim. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Não fique atrás dessas coisas. Tem muita esperança falsa. Você vai ter um filho. Aí você não tem filho, você passa a vida inteira se remoendo, porque a profetisa falou que eu ia ter um filho, não tive o filho. O que eu fiz de errado? Ai. Eu creio que sim, porque tem um versículo que fala assim: aquele que começou boa obra em vós, irá terminá-la até o fim. O Senhor não começa nada inacabado. Então a pessoa que recebe vida, ela vai sim. Ela está desperta agora. Ela está desperta, ela está despertada. Ela vai ter o peso dos seus pecados e vai crer no Senhor Jesus. Pense o seguinte: de todas aquelas 6 talhas que foram enchidas de água pelo servo, e ali nós sabemos que as talhas de pedra são uma figura do ser humano, que é vazio, e é duro como pedra, não é? Mas vazio.
E quando vem o servo, que é uma figura do Espírito Santo, e enche as talhas de água, a água é uma figura da palavra de Deus, enche até em cima, aí o Senhor faz um milagre, transforma aquela água em vinho, que é, no Antigo Testamento, fala que o vinho dá alegria. O vinho dá alegria, alegra o coração do homem. O vinho alegra o coração do homem, esse é o versículo. E o vinho é também um símbolo de vida, tanto é que nós celebramos a ceia com vinho, recordando que o sangue de Jesus, a vida que está no sangue de Jesus, foi derramado na cruz. Então o vinho é um sinal, uma figura de sangue, e o sangue é vida. Agora, pensa assim, se daquelas seis talhas tivesse uma que no final da história continuasse só cheia d'água, ou continuasse vazia. Não aconteceu. As 6 foram cheias d'água, as 6 tiveram a água transformada em vinho. Então pode ser que uma pessoa, porque no Antigo Testamento, todas as pessoas que criam na promessa de Deus, elas eram pessoas nascidas de novo. Eram pessoas que tinham vida. Porque senão não podiam sequer querer orar a Deus, né? E essas pessoas foram salvas. Elas não tinham a completa revelação e nem a completa certeza da salvação que hoje um crente pode ter. Mas mesmo assim elas foram salvas. O Senhor cuidou de terminar a obra que Ele tinha começado nelas. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.